Boa noite, pessoal. Fábio aqui do Chave Certa. A gente está aqui hoje para fazer mais uma conversa aqui, mais uma entrevista, para a gente, né, investigar um pouco mais o que que é investir em imóveis. A gente teve já uma primeira conversa com a pessoa que a gente vai conversar de novo aqui hoje, que é o Roberto. Roberto, seja muito bem-vindo. A gente, né, na nossa primeira conversa com o Roberto, a gente teve muitos comentários, muitas pessoas trouxeram dúvidas aqui para a gente pôde perceber que muita gente acredita que investir em imóveis é só para quem já tem muito capital acumulado. E eu acho que esse é um belo ponto de partida para a nossa conversa hoje. Só que antes da gente entrar aqui no tema, eu quero, Roberto, passar a palavra para você para que você possa se apresentar aqui para quem ainda não te conhece. E daí, depois de você se apresentar, eu solto aqui a primeira pergunta e a gente vai daí. Pode ser? Legal, Maravilha. óbvio. Obrigado, Bill, por Fábio me chamar aqui de novo. É um prazer poder aqui compartilhar aqui um pouco minha experiência. Um pouco de mim. Comecei minha carreira mais ou menos 12 anos atrás como advogado, trabalhando com investimentos na parte jurídica, em infraestrutura e imobiliário. Depois de uns 3, 4 anos dentro desse mundo jurídico, eu quis ter uma experiência internacional, então eu fiz um MBA em Londres, onde eu trabalhei em um banco de investimento, trabalhando com a parte de investimentos de novo, mas essa hora na hora financeira, na parte financeira, então olhando transações de grande porte, globais. Dando um exemplo, teve uma transação, a maior que eu trabalhei foi quase de 2 bi de dólares, em volta de 18 países, 32 ativos. Então, uma experiência boa nesse segmento. E daí, há um ano atrás, voltei para o Brasil para continuar minha carreira como investidor, mas por óbvio agora em solos brasileiros e é uma área que eu amo esses tipos de ativos e é um prazer aqui compartilhar um pouco minha experiência com vocês. Maravilha. Roberto, é, eu vou direto ao assunto aqui. Olhando para as perguntas que apareceram, uma pergunta que ficou comigo é assim, né? As pessoas elas acreditam, parece que acreditam que investir em imóveis é só para quem já tem muito dinheiro. Você também já acreditou isso, né, nisso no início da sua trajetória? É, na sua visão também, por que que tem esse mito de que é preciso ser rico para investir? Queria ouvir um pouco de você. Claro, eu acho que primeiro de tudo, muito dinheiro é subjetivo, né? E especialmente pensando no âmbito de investimento, se você imobiliário, se você está olhando em São Paulo, um apartamento de 50 metros quadrados pode ser 1 milhão. O mesmo apartamento em Campinas, São José do Rio Preto, vai ser óbvio muito menor que isso, muitas vezes mais que metade do que isso. Então, 300, 400 mil, 250 mil. Então, dependendo da região onde você está, o que é muito dinheiro vai mudar drasticamente. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto de partida. A região vai influenciar muito o preço. E uma pessoa que está morando em São Paulo pode muito bem fazer um investimento em Campinas, pode muito bem fazer um investimento em Osasco, pode fazer um investimento em inúmeras cidades que estão próximas, suficientes, que são bons lugares para investir, mas distantes, suficientes, que não estão capturando esse preço louco de São Paulo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a grande beleza desse tipo de ativo, dessa grande beleza desse tipo de investimento, é que você, porque ele existe, porque ele é um ativo real, você consegue financiar a compra dele. E existem inúmeras formas de financiar, e claro que a gente está em um ambiente agora de crédito estressado, 15% de taxa de CDI, então realmente o crédito está mais caro, então talvez isso não seja mais uma verdade universal agora, você tem que realmente encontrar um imóvel bom para poder financiar ele, mas, eventualmente, em uma situação de crédito normal, você consegue dar 50% de entrada, ou até mesmo mais do que isso. Então, só por aí já divide de novo a sua quantidade de dinheiro que você precisa pela metade. Então, por conta dessas características e muitas outras, sim, você precisa de dinheiro, claro, mas tem várias, inúmeras maneiras que você consegue estruturar para entrar em um imóvel com pouco dinheiro. Pô, legal. Eu, eu, eu acho que a gente vai entrar bem a fundo aqui nessa conversa hoje sobre estratégias assim para quem tem pouco dinheiro.
E eu queria, na verdade, começar falando um pouco de mindset mesmo, né? A gente já tá, aproveitar que a gente já está falando um pouco. Uhum. é, Como que você vê né, essa crença de que precisa ter muito dinheiro, pô, tá impedindo as pessoas de sequer começar a investir, né? Você falou muito de diferentes localidades, eu acho que isso até me deu umas ideias aqui. Qual que é o custo de oportunidade de não começar? É gigante, né? E eu acho que você tocou em um ponto muito importante, porque muita gente quer comprar um imóvel. Não, pô, é o sonho de quase todo mundo, né? Pô, ter um seu imóvel é a vontade de muitas pessoas. Só que daí a pessoa tá andando na rua e vê aquele imóvel na planta e sonha com ele, ou tá vendo um amigo comprou um imóvel e fala assim, nossa, gastei X, e você olha para o seu conta bancária e você tem um, um terço disso, um décimo disso, você fala, putz, isso não é minha realidade. E você internalizar essa realidade significa que você está internalizando a inatividade, né? Você está faltando a crença própria para até tomar o primeiro passo. A pessoa para até de pensar em estudar sobre o tema, em olhar formas criativas de como financiar um imóvel, de como comprar um imóvel, de como entrar em um ativo que realmente pode aumentar muito o patrimônio da pessoa, por causa de uma crença limitante que muitas vezes não é exatamente o que a pessoa está entendendo que é. Então, um pouquinho, primeiro, ser disruptivo nessa crença vai ajudar muito, porque vai abrir sua cabeça para começar a estudar o tema, e depois que você começar a estudar, você vai ver que tem inúmeros caminhos que você pode tomar para eventualmente comprar um imóvel com pouco investimento. Legal. Pô, muito bom saber disso. É, eu vou pular direto para essa pergunta, que eu acho que para mim é a pergunta central que eu queria te trazer hoje, Roberto, que é Vamos lá. assim, para quem não tem grande capital inicial, então eu estou falando algo entre, vai, 10 mil reais a 50 mil reais, né? Nem sei se esses números fazem sentido, mas são os números que vêm aqui para minha cabeça, para a realidade, né, de algumas pessoas. Quais são as principais estratégias ou caminhos, né, que você vê como mais acessíveis para uma pessoa começar a construir patrimônio, né, com imóveis no Brasil hoje? Por onde uma Tá. pessoa deveria começar a olhar, assim? Legal, vamos lá. Eu acho que você deu dois números aí que 10 mil reais é um desafio. Mas eu vou responder sua pergunta para 10 mil reais. 50 mil reais é menos de um desafio, mas é um valor que vai exigir certa flexibilidade do comprador. E por que flexibilidade? Porque ele vai ter que ser criativo. Ele vai ter que ir para aquela região que talvez seja um pouco mais distante, ele vai ter que ir para aquele tipo de imóvel que talvez não seja o imóvel dos sonhos, e nem deveria ser, porque é de investimento, então tem que ser um imóvel que cabe dentro de um orçamento de 50 mil, vai ter que olhar para financiamento de uma forma criativa, vai ter que pesquisar, vai ter que realmente fazer uma bela lição de casa, mas 50 mil reais já é um bom número para começar a explorar regiões onde o imóvel possa fazer sentido. E, de novo, se você está 50 mil reais morando no centro de São Paulo, isso com certeza não vai dar para comprar absolutamente nada. Mas se você levar esses 50 mil reais e levar, por exemplo, para a região expandida de Campinas, não é uma região que eu tenho muita familiaridade, porque eu não parei para estudar, mas eu tenho certeza que tem regiões municipais por volta de Campinas, que tem preços acessíveis para pequenos imóveis, sejam kitnets, estúdios, de estudantes talvez de Campinas, ou pessoas que trabalham próximo de Campinas, que já pode ser que com o financiamento, 50 mil reais seja verdade. E se não for, se eu estou falando uma coisa errada aqui, que talvez os preços lá ainda sejam mais altos, talvez tenha que ir um pouco mais longe, um pouco mais criativo, então tem aonde você ir com 50 mil reais, mas é um desafio. 10 mil Tá. reais, você já me coloca um pouco no canto. É um número relativamente pequeno, não só para o investimento imobiliário, mas para qualquer investimento, né? 10 mil Tá. reais é dinheiro que você coloca em poupança, em fundo. Mas se esse 10 mil reais está alocado para entrar em um imóvel, potencialmente o único e melhor jeito é você encontrar sócios. Você encontra sócios, encontra 5 amigos, 6 amigos que também querem entrar em imóvel, cada um contribui da forma que você quer, você coloca uma pessoa que vai gerenciar aquele imóvel e juntos vocês vão encontrar alguma coisa que vai te render alguma coisa. Você vai ter que colocar na ponta do lápis, que óbvio, porque talvez aquele investimento tenha que fazer mais sentido, mas 10 mil reais é um valor extremo. E daí, só para fechar aqui,
a gente está falando de valor disponível para investir em imóveis. Se tudo que você tem é 50 mil reais ou 10 mil reais, eu falaria que investimento imobiliário já não é para você ainda. Tem que acumular um pouquinho mais, porque daí você está colocando todos os seus ovos em uma cesta só, e se alguma coisa ali acontecer, você perdeu o seu patrimônio por inteiro. Então, certifique que aquilo dali é um dinheiro que você tem disponível e que você está pronto para alocar em um investimento imobiliário. Sim, faz muito sentido. Roberto, assim, te ouvindo aqui, primeiro, eu gostei muito. Eu sei que eu te pus num corner aqui com 10 mil, coloquei você num canto aqui, em uma sinuca de bico. É, mas eu achei muito interessante que a todo momento aqui você falou sobre estratégias e você falou sobre, né, principalmente a questão da criatividade. E eu acredito muito que a partir do momento que a gente conhece, a gente tem, né, acesso, pelo menos de conhecimento a mais estratégias, isso permite com que essa criatividade ela seja mais produtiva, né? É, Com certeza. então, eu quero aprofundar um pouco nelas aqui, né? Tenho, fiz uma pesquisinha aqui de algumas estratégias que eu queria perguntar para você. É, e então eu vou dividir elas aqui em três barra quatro diferentes estratégias que eu quero tocar hoje. Claro. Eu quero tocar em fundos imobiliários, aí eu quero falar de financiamento, foi uma questão que você mencionou, imóveis também de menor valor, né, e nichos específicos, que também foi uma estratégia que você tocou. Eu acho que essa para mim, né, de encontrar imóveis de menores valor em outros lugares, para mim foi uma grande mudança de perspectiva quando eu aprendi isso, assim. Então, acho que seria muito legal. E por fim, também tocar aqui na questão de consórcio. São esses quatro que eu estava pensando em trazer para você. Claro. Então, eu vou já perguntar aqui, vou aproveitar e perguntar primeiro dos fundos imobiliários, aí a gente vai para consórcios e depois a gente entra mais a fundo aqui, que já foram duas estratégias que eu tenho um interesse maior em entender, que é o financiamento e esses imóveis de menores valor, né, ou nichos. Então, Uhum. sobre fundos imobiliários, né? Como que eles funcionam para quem quer começar com pouco dinheiro, né? Quais são as vantagens e também, né, principalmente os cuidados que se deve ter Uhum. com os fundos imobiliários? Bom, o fundo imobiliário nada mais, nada menos é do que um grupo de investidores juntando seu dinheiro para que um gestor, em teoria é experiente, proficiente no tema, compre imóveis e e com a remuneração desses imóveis se remunera e remunera os seus cotistas, que são esses grupos de investidores. E a grande vantagem de fundos de investimento imobiliários, e comumente as pessoas chamam de FIIs, é a possibilidade de entrar com valores muito pequenos. É, a maior desvantagem disso é a falta de controle. Você tem nenhum controle sobre como que o seu dinheiro está sendo usado. O seu dinheiro está sendo, na verdade, gerido por um terceiro e a sua expectativa de retorno está totalmente correlacionada à estratégia que aquele fundo está seguindo. Então, a minha maior recomendação para as pessoas que estão interessadas nessa linha de investimento, que pode sim ser interessante para as pessoas que querem estar expostos a ativos imobiliários, principalmente entender qual que é a estratégia do fundo e quem que são os gestores do fundo. A estratégia do fundo vai dizer muito sobre qual que é o retorno do investimento. Por exemplo, um FII que está investindo muito em shopping. Você vai estar o seu retorno vai estar totalmente correlacionado ao consumo. Se o consumo está baixo,
quer dizer que o retorno de shoppings vão estar abaixo. Então, quer dizer que tem mais lojas vazias, porque tem menos consumo, mais lojas vazias, quer dizer menos remuneração para o fundo, que significa menos remuneração para os cotistas. Então, óbvio que você precisa entender um pouco a estratégia por trás do FII. E, consequentemente, quem que está fazendo a estratégia? Porque uma pessoa que nunca fez essa estratégia versus uma pessoa que faz essa estratégia há 20 anos em 20 FIIs, lógico que você vai escolher quem faz isso há muito tempo. E mais Tá. um adicional que geralmente o pessoal olha, mas não olha com cuidado, é a remuneração desse pessoal. Muitas vezes a remuneração deles é alta e isso come nos seus retornos, não é que é acima dos seus retornos. Se a remuneração do fundo for muito alta, você, consequentemente, está perdendo dinheiro nisso também. Então, esses são os principais temas para os FIIs. Legal. Então, entendi que é uma classe de investimento interessante, mas assim, exige muito cuidado, exige muito conhecimento sobre com quem que você está deixando seu dinheiro, e tem a questão do controle também, que para uma pessoa que quer ter um controle mais próximo, talvez isso acabe sendo bem prejudicado, né? É, Sim. Tá, legal. Agora eu vou fazer aqui a segunda pergunta. Eu pensei aqui que acho que eu vou fazer meio junto consórcio e financiamento, mas você me diz como você acha melhor da gente responder. Para quem pensa em ter imóvel físico mesmo, né, mas não tem a entrada completa, o consórcio ou o financiamento, né, com entrada reduzida são boas opções, né? Quando que o consórcio vale a pena? Quando pode ser uma armadilha? Quando que o financiamento, né, vale a pena? Ou quando que o financiamento pode ser uma armadilha também? É, Legal. então, Vai ser muito caso a caso. Eu não tenho uma resposta universal, porque, como todas boas respostas, depende. Depende muito do imóvel que você está vendo, muito da circunstância financeira, muito da situação macroeconômica, então olhando muito para o CDI. Vai depender muito de muita coisa. E é por isso que o cálculo, quando você está olhando para imóveis como investimento, é importante. É, Financiamento e consórcio são mecanismos relativamente distintos de comprar um imóvel. E talvez começando com o consórcio, o maior é, prejuízo é a palavra certa, ponto negativo para eles é a dinâmica da contemplação versus taxa de administração do consórcio versus o tempo que até você ser contemplado e os custos decorrentes disso. Porque se a gente ir um pouco mais para o teórico, para a parte financeira, todo pagamento que você está fazendo antes de ser contemplado é um fluxo de caixa negativo, que de um ponto de vista de fluxo de caixa, você está perdendo uma oportunidade de investir. Aquele dinheiro hoje, você poderia estar colocando em outro lugar e rendendo hoje aquele dinheiro. E você colocando esse dinheiro em um consórcio, você está incerto de quando você vai ser contemplado. Então, 10 ou 20 meses, você não sabe, até mais, você não sabe quando que isso vai acontecer para você. Isso significa que está colocando dinheiro e é muito difícil você mensurar o quanto que o retorno aquilo dali vai dar para você, porque potencialmente a aquisição real, a propriedade real do imóvel está longe, e isso significa que os rendimentos do aluguel estão muito longe, que significa que você está colocando dinheiro sem nenhum retorno até essa contemplação acontecer. E de um ponto de vista de teoria financeira, isso é muito prejudicial para o seu retorno. tá. Por outro lado, de um ponto de vista de financiamento, o financiamento, assumindo que você já está com o crédito aprovado, que o seu banco está alinhado, que você fez todos os procedimentos junto com o banco e que você fez o cálculo de que aquele financiamento comporta dentro da sua estratégia, o financiamento você tira e você coloca no seu imóvel e você tem aquele imóvel. Então, a partir do Tá. primeiro dia de financiamento, você já consegue colocar aquele imóvel para alugar, que, de certa forma, mitiga a sua necessidade financeira de ficar aportando dinheiro. Claro que você vai ter uma entrada maior, né? Você vai precisar daquela entrada do financiamento mais o seu dinheiro para ser o valor do imóvel. Mas no Sim. mesmo dia que você comprou aquele imóvel, você consegue colocar ele para alugar. Maravilha. Te ouvindo aqui, realmente, nossa, são duas classes de investimento bem diferentes. E é interessante olhar para o financiamento dessa forma.
quanto mais a gente conversa, Roberto, mais tenho passado a ver, né, financiamento com bons olhos, né, como um aliado aqui na estratégia, claro, né, com o cuidado, com o devido cuidado. O financiamento pode ser uma super ferramenta né, viabilizadora de construção de patrimônio e de geração de renda passiva. Uhum. É, então, agora indo para a né, última estratégia aqui que eu pensei, é o investimento, né, em imóveis de menor valor, né, ou investimento, né, em imóveis, vamos dizer, nichados, assim, né. Muitas vezes a gente pensa em apartamento de 2 ou 3 quartos, mas você mesmo falou, né, kitnets ou estúdios, ou até na minha cabeça vem outros nichos também. É, eles podem ser uma porta de entrada inteligente para quem tem pouco dinheiro? Como que você vê essa classe essa estratégia mesmo? Com certeza. Imóveis, o tamanho do imóvel e o preço do imóvel tem muita pouca, eu quase falei nenhuma, mas isso não é verdade, mas tem muita pouca correlação entre o seu retorno dele, né? Muitas vezes imóveis pequenos podem ser excelentes investimentos e imóveis grandes podem ser péssimos investimentos. Não existe nenhuma convenção que fale que imóveis têm que ser de um determinado tamanho para ser um bom investimento. Muito pelo contrário. Vou te dar um exemplo muito nítido. Vamos supor que você é um estudante, né? Que tem uma faculdade e do lado dessa faculdade tem um monte de estúdios de apartamento ali que são alugados. Você já sabe quase que intrinsecamente que o público que vai alugar aquele imóvel são estudantes. Então, eventualmente, você pode comprar um imóvel sabendo que a rotação daquele imóvel vai ser em média uma vez a cada 3, 4 anos, porque aquele é o ciclo estudantil de uma determinada faculdade, e que aquele Tá. retorno vai te dar um bom investimento, porque a pessoa que vai estar lá vai estar disposta a pagar um aluguel um pouco mais alto, porque ele está a alguns passos de distância da faculdade. E Legal. isso é totalmente não correlacionado ao tamanho do imóvel. É claro Aham. que um estudante não vai alugar um imóvel de 6 quartos, não é também essa situação, mas um Sim, imóvel de 40, 50 metros quadrados, 30 metros quadrados no extremo, porque daí fica tamanhos bem menores, sim. pode ser um atrativo muito bom para estudantes e, consequentemente, para o investidor. Sim, meu, adorei esse exemplo dos estudantes, faz muito sentido. E é outra mudança na perspectiva aqui, que o tamanho não tem, não é necessariamente correlato com, né, o potencial de retorno que ele pode oferecer para a pessoa. Nenhum. Esses dias mesmo, eu nem lembro onde foi, um amigo de um pai me ligou Aham, perguntando sobre como que ele deveria avaliar um imóvel para o filho dele que está vindo do interior para estudar em São Paulo, sabe? aham, E nossa, ele queria comprar um imóvel para investimento, mas que o filho ia morar durante a faculdade, mas que daí tá, ele ia manter para depois continuar como investimento. caraca, Então assim, isso aconteceu recentemente. Então, esse tipo de imóvel, além de ser bom para uso próprio, numa circunstância como esse amigo, e retorno bom e ainda por cima liquidez, porque provavelmente vai ter uma demanda alta para compra e venda desse imóvel. puta, Então, assim, total. é um exemplo muito claro que aconteceu algumas semanas atrás, é por isso que estava mais na minha cabeça. Não, pô, adorei. Até quero te perguntar, assim, né, se você compartilhou essa história, tem também alguma outra história que você, né, porventura lembra, assim, de alguém que começou com pouco dinheiro e deu certo, mesmo que essa pessoa ainda esteja né, mesmo que ainda esteja ou estivesse no começo da jornada, mas já está colhendo resultados, assim, Eu tenho isso ainda em Londres, tá? Quando eu estava morando lá, é, o brasileiro adora achar que morar na Europa é confortável, mas de conforto não tem absolutamente nada. E todo mundo lá tá vivendo com pouco dinheiro, porque as coisas são caras, você ganha pouco,
e assim a vida vai lá. E essa circunstância é que todo mundo tá lá, né? Aham, E eu tinha esse amigo que tinha esse interesse em comprar um imóvel. Esse amigo já voltou para o Brasil, inclusive, e ele aham, queria comprar um imóvel, só que ele tinha pouco dinheiro. Então, o que que ele fez? Ele foi atrás de 6 amigos nossos, né? Um grupo de amigos, foram para uma cidade que era notoriamente turística, e comprou um imóvel que era focado mais para o público de Airbnb. Nessas 6 pessoas, eles montaram uma empresinha, tá. colocaram dinheiro dentro dessa empresinha e essa empresinha foi lá e comprou esse imóvel. E esse imóvel dá retorno para ele até hoje, Caraca. porque está sempre alugando e ele está agora no Brasil e esse imóvel está em libras e para ele foi um excelente negócio. Nossa, meu, genial. Mas, né, genial, foi excelente para ele. Mas esse é um Sim. exemplo muito claro de alguém que entrou com realmente assim pouco dinheiro, porque ele, se eu me lembro bem, ele não foi o que mais colocou, ele só participou Tá. e eles compraram um excelente imóvel em um grupo relativamente pequeno que está retornando até agora. Pô, demais. É, Roberto, quero ir agora um pouco para, né, a gente falou aqui das estratégias e eu acho que é importante a gente também falar sobre cuidados, né, com as estratégias, cuidados ao se começar pequeno, né? Então, eu queria saber, assim, quais são os principais riscos de quem começa a investir com pouco dinheiro? O que que pode dar errado se a pessoa não, né, não tiver cuidado, né? Em outras palavras, quais são os principais erros, assim, ou erros específicos que as pessoas elas cometem quando elas tentam investir em imóveis, né, com pouco dinheiro, quando estão começando, aqueles que acabam, né, aqueles erros que acabam anulando, né, as vantagens das estratégias que a gente falou aqui. Eu acho que, assim, pensando rápido aqui na sua pergunta, eu pensei em 3 erros que é muito facilmente evitados. O primeiro é conhecimento, né? Não, tenha um conhecimento básico no que está fazendo. Eu até comentei isso durante a nossa conversa. Para você virar um expert, realmente precisa estudar muito, mas para você começar, você precisa ter um conhecimento relativamente raso. Você não precisa parar horas e horas, finais de semana, estudando, estudando. E eu nem recomendaria isso, porque senão você entra em paralisia de estudo. Mas estudo suficiente onde o que, que você está fazendo, o que, que você está falando, e os processos de compra e venda não te assustam, que você entende o suficiente para poder conversar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e superado o primeiro, é siga estratégias que são é, boas e aplicáveis para iniciantes. Se você nunca comprou um imóvel, não vai lá e compra um imóvel em leilão, não vai lá e compra um imóvel que precisa ser reformado de cabo a rabo, não vai lá e compra um imóvel em loteamento que você precisa ir lá e construir, sabe? Evita essas estratégias que têm um alto grau de retorno, mas um alto grau de risco. Entra nesse jogo como se fosse uma maratona e não como uma corrida de 100 metros, né? A vida é longa, tem muito tempo para construir patrimônio, então começa com um apartamento menor, de contratos de talvez curta duração, e daí sobe para um apartamento um pouco maior, destinado a famílias, que vai ter um contrato de mais longa duração, se aventura talvez em Airbnb, apesar de hoje achar Airbnb talvez um pouco risco por conta de umas novas legislações que estão sendo consideradas. Então, entra devagar dentro do mundo imobiliário e não pula de cabeça já em uma estratégia complexa, porque aí é quase certeza que pode dar errado. E por fim, e isso é um conselho mais genérico para as pessoas que estão investindo, é diversifique. Se você tem 100 mil reais, não vai lá e coloca 100 mil reais em imóvel. Uhum. Separa 30 mil reais para um fundo de renda fixa, 20 mil reais para ações, outros 20 mil reais talvez para um FII, e o restante você vai e coloca em um imóvel, sabe? Não, não coloca tudo em imóvel, porque se dá alguma coisa errada, todo o seu patrimônio está preso ali. Pô, achei que acaba sendo, te ouvindo aqui, Roberto, acaba sendo assim, né, até um pequeno checklist de cuidado aqui, pelo que você falou, né, de
entrar devagar, começar investindo, né? Não já chegar, né, com sede, querendo o pote inteiro, né? Pega um pouquinho para investir. Você até falou do seu amigo né, que investiu com outras pessoas. Acho que é interessante pensar que entrar no mundo dos investimentos imobiliários, começar, né, com pequenos passos Cara, é um cuidado básico, assim. Vai lá, vai é um, lá. é um cuidado básico e você acabou de dar uma luz, assim, se você tem pouco dinheiro e pouca experiência, talvez encontre um amigo que já investiu e chega para ele e fala assim, ó, próximo imóvel que você investir, posso te acompanhar no processo? Posso colocar Caraca, 10% do dinheiro? Talvez até aí você já está aprendendo com alguém que já fez e você consegue aprender mais rápido, daí você complementa com uma leitura, daí você está sim. aprendendo e fazendo, dedicando pouco capital. Assim, se você começar a pensar e matutar e ficar criativo e estudar um pouco, essas ideias vão vir para você. Você vai lembrar de pessoas, você vai lembrar de circunstâncias, você vai começar a conversar e participar da comunidade, e assim você vai expandindo suas asas e expandindo seu patrimônio. Animal. Nossa, animal. Esse insight, assim, foi. Agora eu tô pensando em pessoas para chamar para investir. Mas bom, vamos lá. Para a gente continuar aqui, acho que já chegando um pouco aqui, né, no final aqui da nossa conversa, né, a gente está chegando nas últimas perguntas aqui. Mas eu não posso deixar de perguntar para você assim, eu gosto muito que nas nossas conversas você fala muito sobre análise, sobre estudar, né? Existe um método assim. é, Como que essa mentalidade, né, para quem está começando, ajuda quem está começando pequeno, né? Quando vai talvez comprar sua primeira kitnet ou vai pegar o primeiro investimento, assim, eu gosto que você tem está sempre ancorado na análise, no estudar. Como que você acha que ajuda quem está começando? Eu acho que a grande realidade, e isso é dentro do mundo de investimento como um todo, e não só dentro de investimento imobiliário, dentro de uma determinada classe de ativo, você, ao aprender sobre ela, você naturalmente vai entender o processo de análise dela. Um imóvel não é diferente. Você vai pensar em localização, você vai pensar em tamanho, você vai pensar em preço, você vai pensar em financiamento, você vai pensar em aluguel, você vai pensar em custos, você vai pensar em receita, você vai pensar em processo de. Então, tem um processo de análise, de encontrar a oportunidade, fazer a sua diligência, analisar aquele imóvel, fechar aquele imóvel e gerenciar aquele imóvel, que é totalmente um processo repetitivo, que uma vez que você aprendeu uma vez, toda vez que você passa por esse ciclo, ele fica mais fácil. E a partir do momento que ele fica mais fácil, você consegue se aprofundar um pouco mais em complexidade em qualquer um desses elementos. Então, e daí voltando para o meu conselho anterior, começa simples, começa fácil, começa com os imóveis mais fáceis, porque o processo vai ser muito simples. Você vai encontrar o imóvel que você gosta, você vai analisar aquele imóvel de ponto de vista de diligência, se as paredes estão de pé, se o encanamento está funcionando, se as luzes estão funcionando, aquela coisa mais simples, porque o imóvel vai ser simples. Você vai fazer uma análise financeira, que vai ser simples também, porque é aluguel, custos igual receita para você no seu bolso de investidor, e você vai fazer uma oferta simples, porque não vai ser caro, e você vai fechar e gerenciar. Então, o processo como um todo, tudo bem que eu reduzi a complexidade, mas o processo como um todo é relativamente direto. A complexidade vem a partir do momento que você tem domínio, porque daí você aprofunda em onde você quer e aumenta a complexidade e, consequentemente, seu retorno. Tô falando mudo, né? Não, legal ouvir isso, legal saber disso, Roberto, e me fez pensar um pouco aqui. A gente na chave certa, a gente está, né, trabalhando, construindo algumas planilhas e algumas calculadoras, né? Inclusive uma vai ao ar, já está indo ao ar agora. Então, na verdade, eu até queria perguntar para você, assim,
Você acha que essas ferramentas elas podem ser úteis para a pessoa que está se preparando, que está começando com pouco dinheiro? É, é, né? Você acredita que essas planilhas podem ajudar as pessoas de alguma forma, começando assim? Com certeza, com certeza. Essas ferramentas, planilhas rápidas, eu acho que elas têm duas destinações principais aqui, tá? E eu vou começar pela Tá. menos utilizada, que é para a pessoa que conhece o Excel e só quer fazer um cheque de cálculo rápido. Então, uma pessoa que nem eu, por exemplo, que tem o domínio do Excel, que trabalha com Excel e provavelmente sei usar as funcionalidades mais complexas, para eu filtrar oportunidades, uma planilha que nem essa online, uma calculadora dessas online, é super útil, porque eu encontro um imóvel, seja no quinto andar, seja na Coelho, seja onde for, pego essa calculadora, coloco os valores lá rápido e tenho um resultado e sei em 5 minutos se isso é um bom imóvel ou não, e só com Tá. base nessa resposta eu me decido aprofundar ou não nesse imóvel. Então eu acho que essa é uma Ah, primeira legal. funcionalidade dessa calculadora que é extremamente valiosa. Ela economiza tempo. E Tá. a segunda funcionalidade dessa calculadora que é extremamente valiosa é para as pessoas que estão no polo oposto, que não têm costume com Excel. Aquele Tá. publicitário que não usa Excel, aquele Aham. advogado, aquele artista, aquela pessoa que trabalha com cinema. Essas pessoas que talvez Excel não seja seu dia a dia, ter uma Sim. planilha dessas, até com um ponto de partida conceitual de começar a entender como é que um cálculo funciona, acaba sendo muito útil e também serve como um jeito deles se resguardarem, falando, ó, pelo menos eu fiz aqui meu cálculo, estou entendendo que isso aqui para de pé, parece ser um bom investimento, e daí continua só aprendizado. Ele serve também como um ajudante durante essa trajetória de aprendizado. Não, é demais. Quero falar para todo mundo aqui, pessoal, clica aqui embaixo na descrição do link, vai ter um link lá onde você pode acessar aqui a nossa planilha, a nossa calculadora. Então, se você quiser saber mais, se você quiser começar a fazer os cálculos aqui para ver os, né, investimento em imóvel, corre lá, clica no link e vai brincando com a planilha. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem trabalhado aqui já há algum tempo e acho acredito que é muito útil para investidores, para quem está começando com pouco dinheiro. Acho que pode ser uma ferramenta que pode ajudar muito. Então, eu queria chegar aqui no final da nossa conversa aqui, Roberto, e te perguntar, né, qual que é a sua principal mensagem para aquela pessoa que sempre sonhou em investir em imóveis, mas que se sente incapaz, né, de fazer porque acha que não tem dinheiro suficiente? Qual que é a sua principal mensagem para ela? Que você não é incapaz, né? Tá. Que você é muito mais do que capaz de começar a entrar nesse mundo. É, como todo mundo onde tem pessoas que participam do mercado, e jurídico, financeiro, imobiliário, todos os mercados, sempre vai ter os seus especialistas, e os seus especialistas falam de uma forma que muitas vezes te assusta, porque fala com muita naturalidade, fala com muita facilidade, e isso acaba afastando as pessoas de uma coisa que, em teoria, pode ser muito simples se explicado da maneira certa. E então, o meu maior conselho é esqueça um pouco o ruído do mercado, esqueça um pouco o ruído de pessoas, pare de escutar as outras pessoas, vai para o simples, vai para o primeiro passo e vai do jeito mais direto possível, que você vai rapidamente entender que investir em imóveis não é para poucos. Na verdade, muito pelo contrário, é para todo mundo. Eu realmente acredito que 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo têm a capacidade de investir em imóvel, só falta a ferramenta certa, o conteúdo certo, o curso certo, o suporte certo, e tudo isso é fácil de encontrar. Pô, animal. Eu acho, acredito do fundo do meu coração e te ouvindo mais ainda agora, as pessoas complicam muito e simplificar, né, ser objetivo com o que precisa,
não é uma coisa tão óbvia assim. E eu acho que, na verdade, assim, te ouvindo, ressoa muito comigo, porque o nosso trabalho na chave certa é justamente simplificar as coisas, fazer, né, fazer com que essa complexidade ela não ela se dissipe, porque é para ser um tipo de investimento, claro, com os devidos cuidados, mas não é para ser complicado. É para ser Não, algo, né, que uma pessoa que tem um pouco de estudo, mas tem um pouco de, né, de cuidado mesmo, consegue fazer. Então, Roberto, eu queria muito agradecer aqui essa segunda conversa. Estou adorando as nossas conversas aqui, aprendendo cada dia mais. E é isso, queria muito te agradecer e até uma próxima, né? claro, com certeza. Fico à disposição. É um prazer gigantesco poder ter essas conversas e ajudar a sua audiência. E só para acabar aqui com uma mensagem, não se assustem, estudem, paciência, análise, estudo vai te levar para essa primeira compra. E uma vez que você desmistificou pela sua primeira compra, as próximas virão. Maravilha. Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado.